Então, o Mapa Musical RJ ele é colaborativo, ele continua sendo atualizado, ele vai expandir para São Paulo, Brasil, América do Sul, pelos próximos anos, mas esse diagnóstico identificou, a gente precisa fomentar esse interior de alguma forma. E aí que vem a ideia de montar uma incubadora. Como que surgiu essa incubadora? A gente, através do curso de Estudos de Mídia da UF, a gente montou um projeto de extensão, aprovou um edital lá com a FAPERJ, com o Ministério da Cultura, equipou 2 salas dentro da universidade, tudo para gestão, tá, gente? Com o MacBook Pro, com Canon 7D, e começou a fazer umas reuniões frequentes com os agentes culturais dali, para separar ali em segmentos de formação, que for da área de ensino, gravação, que for de estúdio, a área dos músicos, dos produtores, das casas de shows, para começar a entender as dificuldades deles em trabalhar com música, para ver exatamente o que a gente poderia oferecer, replicando isso no interior. E, a partir daí, a gente foi começando a montar algumas redes, em que essas redes, o foco delas, já que o contexto é o Estado, ele não funciona para a circulação, não funciona no Estado do Rio. Você toca no Rio e em Niterói, mas as demais cidades você não consegue tocar, e você está a pouquíssimos municípios de São Paulo, Minas e Espírito Santo. A gente pensou que o formato dessa incubadora, de você montar as redes, ela, além de ter o formato tradicional, de entendendo as necessidades, levar curso, levar capacitação, rodadas de negócios, sempre que tem alguém trazendo a gente de fora, que é de festival, a gente traz para rodar de negócios. Semana que vem vai um colombiano, que é o Adolfo, acho até que ele talvez esteja por aí, que ele vai apresentar lá a cena da Colômbia. Isso é mais de incubadora tradicional na área da gestão. Mas o que mais nos motivou, que mais tem apresentado resultado, é você formar uma rede, que o objetivo da rede inicial era fomentar um cenário, um mercado como um todo, e não propriamente, único e exclusivamente, negócios para si. Eu vou fazer negócio com o Fábio vai fazer negócio com o Foca. E como que você fomenta exatamente uma rede pensando no mercado? Eu fiquei durante 1 ano no governo do Estado. Eu fui coordenador de música do governo do Estado do Rio. Levei até um projeto nessa linha também, chama Elos RJ. A ideia é ser um LinkedIn, embora o Mapa Musical RJ é uma base de dados do Google Maps. Você vai ter ali o endereço certo no mapa, o endereço com descrição, telefone, e-mail, uma forma de facilitar chegar nos lugares, que é uma pesquisa que, se você for fazer sozinho, boa parte desses dados nem estão na internet. Mas esse trabalho feito com a incubadora, com as redes, a gente começou a juntar essas pessoas e pensando... desculpa, acabei fugindo aqui um pouco. Eu fiquei 1 ano no Estado, montei lá o programa Elos RJ, que a ideia era fazer um LinkedIn da música, enquanto o Mapa Musical RJ juntava ali as PJs, vamos chamar assim, juntava os endereços, né, desses filtros que eu já citei, o Elos iria juntar a cadeia inteira PF, pessoas físicas. Então, se você tem uma casa de show em Tanguá e está precisando de um técnico de som, você colocaria ele no sistema, e um técnico de som cadastrado ali em Tanguá já seria acionado, você já poderia fazer lá algum tipo de negócio com ele. Uma plataforma focada em negócios, juntando pessoas físicas. E aí comecei a ver que a realidade do interior do Estado era que o mapa já tinha indicado, que era uma realidade de voz e violão e de ensinar música. Basicamente, o que sustentava o interior era você dar aula de música, ser professor concursado. Mas um problema muito grande ali era você entender o quão pouco de investimento havia para esse setor da música. Você praticamente não tinha investimento nenhum, nada. Toda a verba do Estado era investida no município do Rio, durante muitos anos. Essa gestão até mudou isso, mas durante muitos anos investiram toda a verba do Estado no município do Rio. E essa ausência de política para o setor acabou sendo extremamente danoso, porque havia política para o teatro, havia política para o audiovisual, muita. Você tem uma Ancine, você não tem exatamente um similar Ancine para a música, e a área da música estava completamente defasada, completamente de lado com relação a essa questão mais de política pública. Então, o que a incubadora tem feito? Além desses cursos tradicionais, tem puxado muito um lado mais político de entender, olha só, se lá na Europa você tem isenção fiscal para as casas de show, a gente precisa, de alguma forma, puxar isso para cá. Afinal, a gente movimenta muito dinheiro, a gente tem casas que, no Mapa Musical RJ, do ano passado para agora, fecharam 80% em Niterói, 80% fechou.
E tem toda uma questão política que a gente não costuma, na música, debater e costuma olhar com um certo olho torto. Mas, em cima dessa metodologia, de começar a entender as dificuldades, de começar a pensar, além de negócios propriamente ditos, além de juntar um patrocínio de uma serpa para várias casas de show, ou pegar um patrocínio por lei de incentivo para fomentar eventos periódicos, para fomentar circulação, a gente começou a puxar algumas cartas de intenções para apresentar para a Câmara. Em Niterói, tem uma... Eu tinha até uma apresentação, tem até Está aí? Está no ponto? Tem até o link da carta lá. Que é interessante porque... Está aqui. Como é que eu... Tá aqui o mapa musical RJ. Ali estão os filtros, tá? Festivais, estúdios, casas de show, curso de música, coletivo. Ali está com 1.046 pontos mapeados. Então, você vai fazer um show em Niterói. Você coloca lá Niterói, casa de show, vai mostrar todas. Colocou curso de música, enfim, vai te mostrar todos os pontos. Esse é o mapa. Tá? Aqui, enfim, 2 fotos não apareceram. Mas a gente tem usado muito essa metodologia de inteligência coletiva para demandas políticas. Então, a gente apresentou para as câmaras de vereadores, inclusive para o prefeito, antes das eleições, uma carta pedindo inclusão digital. A gente está num país em que 40% da população não acessou a internet nenhuma vez sequer no ano passado. No momento em que, nos Estados Unidos, se fez, em 2015, 5 bilhões de dólares com venda online de música, a gente não tem a estrutura básica, a gente não tem uma inclusão digital propriamente dita. A gente tem um interesse muito grande nas redes sociais, um volume de adesão de redes sociais muito grande. A Forbes já chegou a fazer uma matéria sobre o Brasil em 2013, dizendo que o futuro das redes sociais esquece os Estados Unidos, olha para o Brasil, porque a taxa de engajamento ali é muito grande, mas não há uma política de inclusão digital. A gente tem problemas com as casas de show, por exemplo, em que a Boate Kiss fez com que houvesse maior dificuldade com os alvarás. A lei seca fez com que a mobilidade urbana ficasse reduzida. Mais uma questão com leis trabalhistas, que também dificultou mais os donos de casas de shows. Então, uma política que se pensasse em ter mais mobilidade urbana à noite, ter mais ônibus, ter mais investimento para as casas, ter mais fomento para esse setor, porque esse setor basicamente não existia, e começou a ter uma resposta muito bacana. Tanto que a segunda ação vai ser publicada na semana que vem, que é sobre o Réveillon do Rio. O Réveillon do Rio é feito pela Rio Tour, não é feito pela Cultura, e o Réveillon do Rio de Janeiro, dos últimos 7 anos, isso foi uma pesquisa dos Produtores RJ, que é uma rede incubada pelo Nós de Rede. De 7 anos para cá, foram 480 apresentações musicais. Dessas 480 apresentações, 2 foram de rap, nenhuma foi de rock independente, 70% foi samba, carnaval e bloco de rua. 70% correspondeu a isso. E 60% dessa programação toda é mainstream, enquanto que 40% sabe-se lá quem são aquelas pessoas. Porque você começa a identificar que, se 40% ninguém sabe, tem algum conchavinho aqui. Se 40% ninguém nunca ouviu falar, tem alguém ganhando alguma coisa por fora. Então, o que a matéria vai mostrar? Vai mostrar todos esses dados, óbvio, muito mais esmiuçados, exatamente quantos artistas de jazz tocaram, vamos sei lá, 3 em 7 anos, quantos artistas de samba tocaram, que foi uma infinidade. O funk tem uma representatividade bacana, o rap, que só tem 2 apresentações, mas, utilizando essa mesma metodologia, vamos chamar o pessoal para cá. No caso aqui, os músicos, vamos entender quais são as principais necessidades e vamos ver o que a gente pode puxar aqui coletivamente para apresentar para uma Câmara, para puxar uma lei, para que se tenha uma política pública que seja atuante nesse setor. Então, está apresentando já na semana que vem, não é algo fechado. É aberto ainda, porque a matéria vai trazer uma visibilidade, aí mais pessoas vão poder contribuir. Mais uma proposta de uma eleição de conselho curador, no mesmo molde que foi a eleição do Conselho Estadual de Cultura. Você tem uma lei lá que legitima a sociedade civil ser eleita para participar do Conselho Estadual de Cultura e ser deliberativo. Então, deixa esse 60% da Réveillon, deixa com a Rio Tour, porque eles vão alegar que é turismo. Beleza, ok, fica com 60%. Mas os outros 40% precisa ter um conselho curador eleito, virtual, de forma mais democrática possível, e que ele se mude anualmente para que você consiga começar a disputar o que é a maior festa de música do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, o Réveillon, basicamente, é uma festa de música com fogos de artifício. Você não tem nenhuma outra linguagem artística. Não tem teatro, não tem dança, não tem nada. É só música e fogos de artifício. E, além disso, obviamente, pedindo também uma transparência, porque não tem esses dados. Se for ver a prestação de contas da Rio Tour, não aparece nada, aparece valores por alto só.
o que se tem de informação, o Réveillon tal foi 1.600.000, 800.000 para Zeca Pagodinho, é a gente de dentro está dizendo isso. Isso não é publicado em lugar nenhum. Então, no momento de crise econômica e crise política que a gente está vivendo, no momento que a cultura está levando uma surra no Brasil inteiro, com secretarias sendo extintas ou sendo extintas na prática, quando se coloca gente que não vai fazer absolutamente nada, o que tem puxado bastante ali na incubadora, além, obviamente, das redes comuns de negócios, é essa questão de a gente precisa ter mais políticas públicas no nosso setor e vamos utilizar as experiências de todo mundo aqui para começar a ser mais propositivo nesse sentido, porque, senão, a gente vai levar uma surra muito grande nos próximos anos. Porque está crescendo o volume de pessoas na internet? Sim, cresce pouco, mas cresce. Está previsto um 5G aí para 2020, não sei se a previsão ainda é essa, ou seja, há alguma melhora aí para os próximos anos, pensando na música internacionalmente. Mas pensando em termos da música da sua forma mais milenar possível, dela ao vivo, a apresentação diretamente com o público, você tocar e vender o seu merchandising, vender o seu produto, que é o que rende, no final das contas, boa parte do seu fluxo de caixa. No que o Mapa Musical RJ indica que, de 2015 para 2016, 80% das casas de show de Niterói, falando mais especificamente de Niterói, porque a sede é em Niterói. Isso mostra um problema gritante para quem pensa em viver de música. Porque a lei, embora no interior do Estado boa parte das pessoas vivem de música dando aula, a lei de músicas nas escolas ela já não é seguida. Com as casas de show fechando, com essa dificuldade de se vender online, não vai sobrar muita coisa, se você não pensar também nessa questão que está aqui. Aqui está publicado bom, não apareceu absolutamente nada, mas aqui imagine uma imagem com simbólico. Na verdade, era a imagem anterior, talvez. Não, já era essa aqui. Já, tem um link do Bitly aqui, que eu não estou olhando direito? Tem? Ótimo, ótimo. Nesse link do Bitly que está aberto, esses aqui são 6 candidatos a vereador, 2 entraram, inclusive essa menina aqui, a Thalíria Petroni, do PSOL, foi a mais votada de todas. Esses aqui, o Bruno Zambrotti, ali da esquerda, ele é dono de casa de show lá em Niterói. Esse é o link para vocês acessarem e verem exatamente quais são essas demandas lá, de fomenta a cultura local, mobilidade urbana, inclusão digital, em cima desse tripé. São umas 3, 4 páginas de demandas, que é bom, óbvio, ser replicados também em outras cidades. E na semana que vem, no que a gente soltar esses dados, assim, está completamente aberto, porque não está fechado. Diz lá que vai ter um parágrafo relacionado à transparência, relacionado ao conselho curador, que vai cuidar de 40%, relacionado a você ter um parâmetro para cachê, se não ter 800 mil para um e 5 mil reais para o outro, relacionado a... Tinha um 4º ponto agora que eu não me recordo, mas, enfim, esses 3 que eu já falei são os pontos principais, para que você consiga juntar a rede inteira e mostrar, só, isso aqui é mais um problema que a gente tem que enfrentar, que se a gente não juntar todo mundo para chegar e pressionar, a gente perde esse jogo. Então, a incubadora Nós de Rede funciona como uma incubadora tradicional, com cursos, palestras, tudo focado na parte mais de gestão mesmo, gestão, marketing digital, enfim, cursos, palestras, rodadas de negócio. Mas o que tem motivado mais as pessoas, que tem mobilizado mais, tem sido exatamente esse ponto. Sugiro que anotem aí o Bitly para dar uma olhada. E na semana que vem, quando sair a matéria, é possível que saia na terça-feira, que acesse, que a gente vai marcar uma reunião na outra segunda-feira, dia 19, na Fundição Progresso, com músicos do Rio de Janeiro inteiro. Obviamente, outras pessoas de outros estados também podem participar, porque demanda, dali é muito possível que seja parecida com as demais demandas para vocês apresentarem para outras cidades. Porque a realidade do Réveillon, por que a gente está falando especificamente disso do Réveillon? Porque comecei falando que o Mapa Musical RJ identificou que tem aniversário da cidade e tem eventos imensos no interior do estado, mas não contemplam, geralmente, o artista local. Não tem ninguém militando ali para uma lei para que um artista local possa abrir aquele show para você ter um mínimo de exposição, um mínimo de material, um lugar para você poder vender o seu produto e ter algum tipo de exposição. Tá? Basicamente, isso é o Nós de Rede. Incubadora tradicional, com esse perfil de juntar essas redes em cima de necessidades comuns para ter demandas que não são apenas de conversar com o patrocínio em bloco, mas também atuar em cima do poder público, que é uma necessidade urgente nossa agora. Obrigado. Obrigado, Dani. Vou convidar o Thiago a se juntar aqui a nós. E, Fabio, vamos assim, depois a gente volta para o Thiago aqui. Tudo bem?
Fábio agora. Fábio, Beleza. com você. Boa tarde. Bem, meu nome é Fábio. Eu sou, aliás, ou fui baixista da banda Móveis Coloniais de Acaju. Aliás, eu continuo baixista, a banda só que acabou, mas... Aliás, dia 16, quem for do Rio de Janeiro, tem no Imperator, show de despedida. Penúltimo show de despedida, na verdade. Aí depois tem em Brasília. Bem, eu estou aqui representando a Circula, que mais do que, ou além, na verdade, da ideia de uma incubadora, eu vejo a Circula como uma assinatura de uma série de projetos que a minha produtora faz. Mas aí eu vou pegar um pouquinho da história, porque eu acho que é importante para contextualizar o que é e como foi e o que faz a Circula hoje em dia. Em 2010, no auge da circulação dos festivais independentes, ainda da Rede Música Brasil, da Associação das Casas, e tudo que tinha, né, um tempo atrás, e todas as discussões que em São Paulo foram muito calorentas depois, né, sobre o Fora do Eixo, a gente num show em Cuiabá, lá na Casa Fora do Eixo, Cuiabá, quando eles ainda estavam lá, o último ano, né, antes deles virem para São Paulo, numa discussão com o pessoal e o Pablo sobre, né, essa questão a remuneração do artista e as condições para o artista e como o artista se circula, faz a base local, não sei o que e tal. E aí uma provocação que o Pablo colocou nesse dia foi que, e eu acho bem pertinente essa provocação, foi que ele falou isso. Bem, os coletivos estão organizados. Os festivais, ainda na Brafim, né, estão organizados. As casas, nas casas associadas, estão organizadas. A indústria fonográfica está organizada e né, tem uma cadeira na Rede Música Brasil, as rádios comunitárias. Então, toda a cadeia, efetivamente, estava organizada, estava lá. E as bandas não. Né? Aí eu estou falando de banda porque é o meu contexto, e é diferente de eu pensar uma banda, de eu pensar um artista solo, apesar de, às vezes, um artista solo ele pode ter um comportamento enquanto eu acho o princípio de banda. Porque você tinha lá, né, como é que é o nome? O pessoal de Minas, enfim. Não, que é de músicos, né? Mas, oi? Não, tipo associação de músicos, assim, mas... Isso, o Fórum da Música estava lá e tal, mas é uma pegada totalmente diferente do que eu acho que é o universo de bandas, de artistas que estão circulando, que estão nessa conexão dessas redes específicas, né, que o Paulo estava colocando. E aí ele provocou a gente, né? Tá, e aí? Quando que vocês vão organizar as bandas? Aí eu falei, pô, é verdade. A gente está aqui reclamando de uma série de coisas, que eu acho que são reclamações mais que justas, mas a gente não tem, efetivamente, uma organização, de alguma maneira, para poder chegar e falar, galera, não, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser assim. Cadê as políticas públicas para os artistas, para os grupos, e não só para os produtores? Que é importante também, né? Mas não estou colocando. E aí a gente começou uma articulação, que foi um nome bizarro que a gente batizou de SEBAC, que era a Comissão de Bandas e Artistas Circulantes. E a ideia era isso, porque uma coisa que eu não tenho pretensão é representar ninguém, muito menos para... nacionalmente, né, que é o que eles queriam. Vai ser sei lá, um coletivo de bandas nacional, ou Associação Brasileira de Bandas. Eu falei, não, gente, calma aí, vamos começar aqui um grupinho, fazer tal base. E aí eu comecei em Brasília, eu e algumas outras bandas depois foram entrando, e a gente montou um grupo do SEBAC DF, que a gente se reunia semanalmente, eram mais ou menos, uma média, 30 pessoas numa segunda-feira à noite, sendo que, para quem conhece Brasília, várias pessoas das cidades satélites, do Gama, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, que desciam para o plano, numa segunda-feira à noite, para discutir sobre os problemas, dificuldades de ter uma banda. Basicamente, era um grupo de autoajuda de bandas. E a gente se reunia para falar isso. E o que era legal, e aí, assim como... Não, o foco e toda a bagagem dele enquanto artista, membro de banda, produtor, e isso a gente vai acumulando, a gente vai trazendo, né, o próprio Luciano também, o Daniel também. E isso é uma coisa muito forte também na questão do Fora do Eixo, das tecnologias, né, como você vai acumulando essas tecnologias e fazendo essas tecnologias circular. E era isso que a gente fazia. Então, a gente juntava e falava, beleza,
merchandise, como que a gente faz? Quais são os problemas? Quais são os fornecedores? Como a gente prepara no show? Qual é a relação de custo-benefício? Como que é um cartão de visita, né, que foi dito lá no hotel. O CD é um cartão de visita. Cara, o CD representava 25% do nosso faturamento em merchandise, que naquela época era 21% do nosso faturamento anual. Então, não é desprezível. Assim, nunca a venda digital da gente chegou aos pés do que a gente fazia em venda de CD. Então, falar que acabou o físico, agora é o digital, é para quem? A gente tem que, né, perguntar isso. E a gente ficava questionando isso. Eu consigo fazer adesivo a tantos reais, aí o outro, pô, que legal, eu faço camiseta assim. Então, a gente ficava realmente, por isso que eu brinco que era um grupo de autoajuda, para a gente solucionar e propor projetos, formas de que nem todo mundo tivesse que viver os mesmos perrengues que os outros já tinham vivido. Não só no caso do Móveis, mas no caso ali de todo mundo. E vários artistas que estavam ali, que hoje estão, por exemplo, o Aloysio, que está morando aqui em São Paulo, não sei se está aí, por um acaso, não, está lá por fora. O Scalene, foi uma banda que se destacou muito no Sebac também, o Trampa, o Horta Project, que são bandas que estão circulando hoje em dia, né, lá de Brasília, e que estavam nessa base. E aí, a gente tinha 4 eixos principais de pensar projetos, que era a circulação, a parte de shows, né, a parte de capacitação. Basicamente era assim, tipo, formação artística, então, ensaios, produção musical e gravação, a distribuição desse material, a circulação em física, né, de shows, e a capacitação em gestão. Esses eram os 4 pontos que a gente centralizava as nossas ações. A gente fazia uma série de workshops. E aí, que eu acho que vem um papel importante do Móveis, principalmente nessa época, que a gente usava toda a tecnologia que o Móveis adquiriu a serviço disso. Então, dentro do Móveis Convida, que é o festival que a gente organizava, e agora eu organizo, a gente começou a incluir no Móveis Convida as ações de capacitação, que era o que a gente chamava de Convida Mercado Musical. Esse ano mudou para Convida Pro. E a gente chamava pessoas de fora para dar palestras, workshops. Era muito voltado para a parte prática. Então, muitas oficinas, né, sei lá, de áudio, de rodagem, de quase parte técnica, parte de gestão e tal. E aí, em 2011, a gente falou, beleza, mas a gente tem que expandir para além das bandas. E aí, junto com, principalmente o pessoal do Trampo, Adriano Noblar e tal, puxou, junto com o pessoal de produtores de festivais, junto com deputados. A gente fez uma pressão na Câmara para que fosse criado uma frente parlamentar pelo rock, né? Tipo, o rock como música independente, assim, né? Ou seja, tudo que não é outra coisa.